Sejam bem-vindos a, mais uma aula de eletricidade. Arnaud, eu vou compartilhar aqui a tela e daí tu me fala. Eu tenho uns exercícios extras, né, para complementar os que você já tem, né, a obrigatoriedade de entregar. O seu é qual, Arnaud? É É, Santa Rosa. Santa Rosa. Então vamos lá, deixa eu ver, Gravataí. Santa Rosa, isso. Então você não está conseguindo enviar. Você Não, vem é que eu não aqui, tô ó. conseguindo, não tem a opção de enviar, né. Tipo, tem Não atividade tem? 4, 5, 2, daí a situação de aprendizagem em si, que te ensina como fazer, ele te dá as instrução, Uhum. só que não tem a quinta aba, que seria no caso para enviar as atividades que tu faz ali da folha resposta. Ah, entendi. Peraí, vamos lá. Então, ó, situação. Você detectou isso tanto na um quanto na 2? Isso, aham. Nas 2 não tem a Vamos opção de lá. tu enviar. A um. Nossa, aqui tá aparecendo atraso, mas o cronograma é esse aqui, é igual o colega perguntou aí, pessoal. A data, né, limite para todo mundo é 19/7, tá? Então, esse aqui que tá falando em atraso aqui, depois eu vou perguntar pro Luciano para ele desacionar, né, esses aqui. Então, vamos lá. Envio. Tem a folha de resposta, né? Envio da atividade 4, que foi a que a gente fez semana passada, né? Envio da 5. É essa mesmo. Mas que nem essas 3 que estão em atraso aí para mim não tem. Por exemplo, envio de atividade 4, envio de atividade 2, envio de atividade 5 não tem essas abas, só tem as outras 4 que não estão em atraso ali, ó, no caso. Ah, entendi. Não, então é porque ela tá fechada. Não, vou pedir para abrir, não tem sentido ela estar fechada, não. Então, tá acontecendo a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, né? Você clica e só abre isso aqui, não é? Não, Essa... na verdade nem tem a opção, Ah, nem ela tem nem essa mesmo, aparece? nem Estranho. aparece. Tá estranho. Deveria. E isso daqui, ó, esse em atraso aqui, não deveria estar De repente por isso que tá, nessa web. esse conflito que tá dando, de repente que não tá aparecendo no meu. E tem mais colega que nós na aula Uhum. Não é, passada, não é só do Santa Rosa, não. nós tivemos uma aula presencial e um colega meu perguntou pra mim até, que dele também não estava aparecendo. E Deixa eu até daí anotar aqui que eu pedi para o monitor oficial de vocês para fazer Professor, essas liberações. Então não aparece o seu, né? Mas os que você já tem, eles estão travados? não, na verdade ali pra mim tem as atividades pra mim fazer, por exemplo, que eu baixo ela ali pra mim É, a resolver. folha, a folha tá ok, né? Mas A folha resposta na tá hora ok. de enviar, né? Que é igual Só que aqui, não ó, tem, por exemplo. Por não exemplo, tem a esse opção de daqui, envio. ó, tá atrasado, ó. Nem eu como monitor ou como tutor, eu não tô conseguindo aqui. aqui Que, também, de, No seu caso aparece aí, no meu caso nem que aparece. deveria, né, aparecer aqui, ó. Vamos pegar esse Gravataí aqui, ó. Isso já tá liberado certinho, no caso. Aí, ó, envio, né? Envio da atividade 5, né, que a gente vai analisar agora aqui. Aí, ó. Deveria aparecer isso para você. Então nem aparece o campo, né, e muito menos, né, se não aparece um campo, né, nem vai aparecer esse aqui. Que o normal é Sim, aparecer isso. sim, isso. E no na verdade da oral escrita, que era outra que nós estava outra matéria dentro, estava normal, perfeito, não Tava tinha nada de errado. normal, né? Isso, nessa aqui só que tá esse problema. Eu vou olhar aqui em cada uma das 5 turmas. Deixa eu ver se tá aqui assim. Tá ok, tá assim. Porque não deveria estar em atraso aqui. professor, e aqui da unidade de Caxias do Sul também, alguns colegas aqui do grupo que nós temos, eles Uhum. relataram isso aí também, que não está abrindo essa. O que está acontecendo com o colega que acabou de falar ali o professor citou o exemplo que Aham. não está abrindo, foi o que aconteceu comigo na matéria de oral escrita. Entendi. Não, realmente apareceu. O Luciano, ele mapeou alguns alunos que, inclusive, foram até para outra monitora. Daí eu tive que olhar um por um aí para. Então, não abre atividade e não aparece. Pegar como exemplo aí o Arnaud.
Pra gente dar uma olhada. Vou ter que sentar ali com ele ali É, e dar uma olhada nisso, que deveria estar tudo liberado, né? Igual tá aqui no cronograma aqui, ó. até para também dar uma olhada aqui na unidade de Caxias do Sul também, que tem alguns colegas que tá com esse mesmo problema. Não, eu vou olhar essas 5 aqui que tá. Elas estão, assim, praticamente estão. É porque uns têm aula de 15 dias, outros têm no meio da semana, outros sábado, né? Mas basicamente estão alinhados. Deveria estar aqui. Bom, gente, então, assim, eu já até baixei aqui as atividades. Eu vou aqui eu já até deixei ela e nomeei, porque na hora que você baixa, ela aparece com essas letras aqui, né? Aí eu nomeei a última, né, só para foi essa daqui, ó. A última que a gente analisou, né, na semana passada foi essa. É porque eu já tô querendo já pelo menos para foi essa daqui, né? Até deixei salvo aqui, dei as dicas, ok. Agora, vamos essa daqui, ó. Então, né, para a gente seguir o passo a passo, seguir a lógica aqui, né? Vocês vêm aqui, né? Deixa eu ver, é a 5 agora. Ainda estamos na SAP 1, né? Nessa as 5. A gente vai dar uma analisada nela aqui. Aí, folha de atividade, aqui você já sabe. Aí aparece aqui para baixar. É essa 8851, né? Não vou nem abrir ela por aqui, não. Vou já abrir para eu manter a sequência, né? Então, vamos lá. E tem algumas coisas que eu estava até revisando aqui, das outras atividades aí, como a gente operar eu uso bastante HP, mas eu tenho que demonstrar para vocês como que vocês operam, né, naquela Cássio, né? Que aqui basicamente todo mundo compra, né? Aquela Cassiozinha. Beleza, então vamos lá. Essa daqui é a. Deixa eu deixar aqui bem na tela, né? Para a gente não perder aqui o foco, né? E poder ir o mais rápido possível aqui. E, ó, atividade 5. Então, essas duas aqui a gente. Ok, já analisou elas aqui. Atividade 5, da SAP 1. Então, ó, vamos lá, vamos analisar o primeiro aqui, ó. Sabendo que a eletricidade, né, é a principal fonte de energia, né? E aí a gente tem, né, lá da geração, a gente tem as várias conversões, tipo de conversão, né? Geralmente é uma conversão eletromecânica, né, que é hidrelétrica, né? Tem a conversão termoelétrica e por aí vai. Então, a principal fonte, né, é sistemas de iluminação, geração, força. Vou pegar aqui a mesa aqui digitalizador. Iluminação, geração, força motriz e usada também para gerar, né, calor. Aí a pergunta, né? Escreva o conceito de 4 grandezas elétricas. Então de 4 grandezas. Em seguida, informe o nome do aparelho necessário para realizar a sua medição, né? Então, para a gente fazer medições, né, aferir valores, né, de grandezas elétricas, tipo tensão, corrente e por aí vai, né? Nós temos o multímetro, né? Então, o multímetro é um aparelho, né, que a gente utiliza. Então, o aparelho necessário. Outra cor aqui, né? É o multímetro. Como você já deve ter visto na aula de laboratório, né?
O multímetro, ele faz o quê? Multimedições, né? A gente encontra o ohmímetro só faz a medição de uma variável, no caso, a resistência elétrica, né? Beleza. E de 4 grandezas elétricas, né? Então você vai elencar. Eu vou elencar as que mais aparecem, né? Aí no mercado. Uma, né? A primeira aqui que eu posso dar a dica aí é a tensão, né? Elétrica. Eu peguei aqui. Você pode fazer a pesquisa no próprio, né? No próprio material didático de vocês. E também pode fazer a pesquisa aí na internet, né? Os vídeos que tem dentro do SCORM também, né? Assim, pessoalmente, assim, como profissional, eu não concordo muito com a definição, não. Mas a definição, né, de tensão elétrica, né, ele fala, principalmente a gente encontra naqueles livros de projetos, né, instalações elétricas prediais, né, não e projeto também, né, mas só que o cálculo é muito nichado, é muito específico a concessionárias, né, apesar dele ser geral, né, muito específico a concessionárias locais, né, no caso deles lá, né, dos autores, São Paulo e etc. Então ele fala que é uma força eletromotriz, né, se a gente pensando em uma tomada aqui, né? Tomada clássica que tem tensão e corrente alternada, né? Então, de um lado a gente tem a fase. Eu sei que tem um padrão aqui, eu não me lembro qual é qual aqui, né, em conformidade com a NBR. Um será a fase, né? Que ele é positivo e negativo ao mesmo tempo, né? Metade do ciclo ela é positiva e a outra metade é negativa, né? Então, assim, não tem sentido, né, falar de positivo, negativo, quando a gente fala de circuitos, né, de tensão e corrente alternada. Então, a fase, né, aproximadamente, né, positivo e negativo, o nível de tensão, o RMS, o professor deve ter comentado aí com vocês, na faixa, né, por exemplo, tem os de 220 volts, tem os de 127 volts, né? Então, essa tensão elétrica, né, segundo as bibliografias aí, né, é uma força eletromotriz, ou é uma força mesmo, né? Mas eu gosto mais dessa, que é uma força eletromotriz, né? Porque uma força pode ser uma força, né? No caso, vem lá da mecânica clássica, né? A gente fala, né, que tem um bloco lá, uma força, que força é essa? Não sei, alguém empurrando esse bloco, um trator empurrando, um carro, um caminhão, né? Uma mão ali, né? De alguma pessoa ali. Eu sei que é uma força, né? Aí, no caso, né? O ideal é você especificar, né? Que é uma força eletromotriz. Desculpa a letra, pessoal, que escrever aqui e olhar na tela. Imagina se minha letra tá assim, escrevendo na mesa digitalizadora, né? Imagina se eu tivesse com o mouse aqui. Então, uma força eletromotriz, né? Que ela, alguns livros desse aqui do material que eu estou vendo aqui, ó, faz com que os elétrons movimentem, né? Medida, né? A medida é o voltímetro, né? Então, o multímetro, ele, né? A gente pode colocar ele na posição voltímetro, né? O voltímetro, né? O voltímetro, que ele afere o que? Tensão. Tanto, né, o alicate amperímetro, ele afere tensão contínua quanto tensão alternada, né? Você pode dizer que é uma força eletromotriz que outras bibliografias falam que impulsiona os portadores de carga, ou, né, que impulsiona. Nossa, aqui tá difícil escrever. O importante é eu comentar aqui com vocês, né? Que
impulsiona os elétrons. Aí você pode falar que é os portadores de carga, né? Beleza. A segunda, né, uma das que eu mais gosto, corrente elétrica. É uma outra variável, né? É uma variável ou uma grandeza, né? Igual o pessoal fala. Corrente elétrica, né? A corrente elétrica, né? O clássico é o quê? O fluxo ordenado de elétrons em um condutor. A gente pensando aqui no condutor aqui, né? Nós temos os elétrons livres. Aí quando a gente aplica uma DDP, né? Uma diferença de potencial, né? Entre o terminal A e o B. Se for a fase, o B ele vai estar conectado com o neutro, que o neutro ele está aterrado, e o terminal A pode ser muito bem a fase, né? Os 220 volts aí. Então, é o quê? É o fluxo, né? O fluxo, o movimento. Tem algumas bibliografias que chamam movimento ordenado de elétrons, é o fluxo. Então, você pode colocar que é o fluxo ou movimento. Movimento o quê? Ordenado de elétrons. Acho que é melhor ser mais pelo áudio do que pela letra aqui. O áudio tá saindo ok, né? Não tá nenhum ruído aí não para vocês, né? O áudio tá bom. Tá de boa, né? Então, Professor, seguir. Oh, pois não, pode falar aí. com licença. Essa atividade que é para entregar é a 2, a 4 e a 5, né? Essa aqui essa em específico que eu tô analisando aqui é a 5. Tá, Porque as outras aqui, na verdade, é mais um repeteco da atividade, mas é da 4. Você tá. tem vários circuitos aqui que você vai fazer a análise Sim, dele. Ah, pois não. finalizar. Eu posso estar, daqui a pouco, se eu não tivesse esse programa que nem você tem de estar escrevendo ali, eu imprimir essa folha, resolver ela, bater uma foto e depois mandar para Sim, você? pode Tá, imprimir, né? Escrever, tirar foto, ou escanear. Não, pode sim, né? e Conforme daí eu, o que você tiver disponível aí para você enviar a tarefa. e Muitos daí eu, enviaram foto. eu identifico essa atividade relacionada à atividade 5 do SAP 1, atividade 4 do SAP 1, e assim vai, né? Aham, e assim por diante. Isso mesmo. Tá. Muito obrigado, professor. Então, beleza. Eu até estava dando uma olhada aqui no fórum. O fórum vai dar uma discussãozinha boa, mas não sei se ainda vai dar para hoje. Mas, como se diz, vamos matando aqui. Então, o terceiro eu posso, resistência elétrica, né? Lembrando lá que a gente tem a definição matemática, né? Que é a tensão dividido pela corrente. E a resistência, né? Textualmente, né, ele fala que é a oposição à passagem de elétrons. Então, quando eu aplico uma DDP, né, em um condutor, vai haver um fluxo ordenado de elétrons. E a resistência característica desse condutor, dado o seu tamanho, dado a sua bitola, né, dado o seu material, né, ele faz oposição a esse fluxo ordenado natural, vamos dizer assim, né? Se for um circuito de tensão contínua, ele vai o quê? Da fonte geradora para o equipamento e volta, né? Se for em tensão contínua, ele vai do polo positivo para o polo negativo. Se for alternado, ele vai da fase, né, que é positiva e negativa ao mesmo tempo, e, né, ele vai para o neutro e depois ele volta. Ele fica indo e voltando na frequência de 60 Hz, né? Quando ele vai, é o ciclo positivo. Quando ele retorna, é o ciclo negativo, né? A frequência natural da rede. Então, você põe que e provavelmente é o que está no livro de vocês e didático, né? É a oposição à, né, à passagem de elétrons.
Mas colocando assim está satisfatório, né? Beleza, então essa definição, uma outra aqui que eu posso dar ideia aqui, ó, potência. Aí no caso, né, a potência elétrica. Revisando aqui, né, a gente tem que a potência é o trabalho, é um trabalho em determinado Professor, tempo. Sim, pois não. poderia só repetir a terceira para nós, por favor? A terceira é a oposição à passagem dos elétrons, né? Ou oposição ao fluxo dos elétrons. Eu também já encontrei algum livro, é a oposição ao fluxo natural dos elétrons. Beleza? Então, potência, né? O clássico, né, na mecânica é um trabalho que você realiza por um determinado tempo. O equivalente elétrico é o quê? É a tensão multiplicada pelo tempo. É o trabalho, eu vou pegar aqui, do mesmo jeito que a resistência tem uma definição matemática, a potência, né, no caso, desde a mecânica até a elétrica, ela tem uma definição também textual, né? É a capacidade, né, que o portador de carga, né, é o trabalho realizado pela corrente. Quando ele fala corrente, ele pensa que a corrente é o quê? É o portador de carga, né? Lembrando lá o do cobre, né, que tem 29 prótons e 29 elétrons, e daí o 29º elétrico, ó, o 29º elétron, ele é o elétron da camada de valência. Então, todos os 29º elétrons, né? Eu não sei nem se meu português ficou certo. Todos esses elétrons livres, eles fluem, né, de forma ordenada na corrente elétrica. Então, a potência, né, eu posso dizer que é o trabalho elétrico, né, numa forma assim reduzida aí, né, realizado por um portador de carga ou por uma, né, na corrente elétrica, no fluxo natural, né? Então, é o trabalho elétrico, a potência, né? É o trabalho elétrico realizado, né, pela corrente elétrica ou pelos portadores de carga, né? Ou portador de carga. Por exemplo, né, o multímetro ele faz, né, existem multímetros que fazem, né, igual eu falei, multimedições, né? No caso da tensão, o voltímetro. No caso da corrente, né, o amperímetro. Aí alguns ele tem duas vias. Como a corrente elétrica, vocês viram com o professor presencial, a primeira atividade ou foi a segunda, não me recordo. Vocês montam lá no protoboard, lá no roteiro lá, né? Vocês descobrem que o multímetro clássico eu tenho que pôr em série para eu conseguir saber a corrente elétrica. Então, muito dos multímetros, ele tem um amperímetro clássico, né? Que aí você põe em série com as duas pontas de prova do multímetro, ou então você usa o alicate. O alicate, ele é um transformador de corrente. Você tem um cabo lá que você quer medir, né? Aí o alicate é um transformador de corrente. O que que vai acontecer? Na hora que você fecha a pinça do alicate aqui, ó, no condutor, ele fecha, né? Lembrando que eu vou ter tensão e se eu tiver um circuito ligado, além da tensão, eu vou ter o quê? Corrente fluindo. E essa corrente, ela o quê? Libera campo, ou a corrente, não só a corrente, mas o potencial elétrico ali, ele libera um campo eletromagnético em volta, uma densidade de campo eletromagnético. O pessoal chama de beta aqui, né? Então, essa densidade de campo magnético, ela vai o quê? Sincronizar com o circuito magnético do alicate amperímetro, né? E aí vai traduzir, né, através de uma fórmula, né, que está no banco ali, vamos dizer assim, banco de dados. Você faz tem os circuitos que é chamado circuitos somadores, né, os circuitos diferenciadores. Você consegue, né, fazendo essa lógica aí, não precisa
Hoje em dia você pode até programar utilizando, sei lá, um Arduino, por exemplo, né? Mas assim, a lógica são circuitos digitais e esses circuitos digitais com uma certa arrumação ali, uma lógica, ele faz a programação para fazer somas, fazer multiplicações, subtrações, assim como o computador faz, né? Então ele traduz o campo eletromagnético aqui, e aí a partir desse campo eletromagnético, se eu não me engano, ele utiliza uma forma que chama o cálculo de corrente de Biot de Savart, se eu não me engano, o cara é francês aí. Então, ele pega e traduz essa densidade de campo magnético em corrente, né? Então, o equipamento específico, né, é o multímetro, mas é o amperímetro, que pode ser, né, colocado às pontas de prova em série. Aí, às vezes, para não queimar, né, porque se você for olhar a corrente em um circuito de tensão, né, e corrente contínua, que é um circuito que geralmente tem uma corrente baixa, até que dá para você utilizar o multímetro com a ponta de prova, né, para aferir corrente. Mas o ideal é você utilizar o alicate, que aí o alicate ele vai fazer um acoplamento magnético. Então, né, a probabilidade dele queimar, né, é porque o multímetro ele tem algumas resistências que são chamadas resistência de desvio ou resistência shunt. A essa resistência lá de desvio, ela pega e faz uma compensação, ela consome carga, né, com essa resistência, e daí a gente consegue fazer o circuito, a gente não, né, o circuito lá consegue mostrar lá na IHM dele, né, no mostrador, o valor da corrente, né, então ele faz, né, ele consegue fazer isso ali em tempo real, né? Então é o amperímetro, o resistor é o ohmímetro, né, o específico, que às vezes todos eles vão estar em um equipamento só, né? A potência, né? Existe um equipamento que ele tem geralmente ele utiliza 3 fios e 4 fios, porque ele é chamado de watímetro. Dependendo, né, é mais difícil você encontrar um watímetro é, integrado no multímetro, porque senão o valor vai lá para cima, né? Geralmente é um equipamento muito caro. E o que que o watímetro faz? Ele afere a tensão e a corrente ao mesmo tempo. Então, basicamente, um watímetro, né? Você coloca, né? Por exemplo, você tem uma carga aqui que você quer aferir. Aí o watímetro, ele, por exemplo, o clássico aí a 3 fios, né? Você coloca 2 pontas de prova aqui, que aí ele consegue verificar o quê? Ele consegue verificar a tensão, e aí você aplicando aqui deixa eu lembrar aqui como é que é a conexão. Você coloca no mesmo ponto aqui, ó. E aí uma delas ele calcula a tensão e a outra ele faz se eu não me engano, esses dois aqui, ele faz a tensão e ele pega, vamos supor, essa ponta de prova e uma delas, da terceira ponta de prova, ele verifica o valor da corrente. Aí ele faz ao mesmo tempo. Ele verifica a tensão e verifica a corrente. E daí, através da fórmula, né? Aí é óbvio, se for contínuo, né? É, se for contínuo, ele verifica o quê? A tensão e a corrente. Se for alternado, ele também é capaz de, até no mostrador dele, a gente verificar o quê? O cosseno de φ lá, o fator de potência. Então, é o watímetro. Deixa eu ver quantas que eles pedem aqui. Ah, sim, 5, né? Então, o quinto, o mais, assim, um dos mais clássicos, deixa eu Na ver, verdade é tensão já. 4. É só 4? 4 ali, perdi. 4 grandezas. Ah, não, então fechou.
Eu tenho o frequencímetro, que existe ele, tem uma versão dele que é a caneta, tem a versão que é a 3 fios, se eu não me engano, acho que é 2 só. Que aí você usa para ver a sequência lá de rotação do motor, vocês vão ver ainda lá, né? A sequência, se o motor ele está rotacionando o sentido horário ou sentido anti-horário, para você saber também a fase, né? Você, por exemplo, tem o detector de tensão e tem o detector de fase. Aí o detector de fase, ele tem um optoacoplador que na hora que você põe em um condutor, aí ele acende a luz vermelha, né? O vermelho aqui. Aí, por exemplo, é a fase A, né? O vermelho aqui é a fase A. Aí, se acender a luz verde, aí é a B, deixa eu ver, RGB, isso mesmo. E se Qual seria o acender, nome desse aparelho? é o frequencímetro e tem o detector de fase, que ele faz às vezes do frequencímetro. Deixa eu ver, acho que eu tenho um bem aqui para eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver. Eu só puxar ele aqui do. Rapidão, pessoal. Eu esqueci de abrir aqui a. Backups. Dele, né? A linguagem lá. Eletricidade, projetos. É parecido com esse, deixa eu ver se é esse mesmo. Ó, esse aqui é o detector de tensão, ó. Tem esse modelo mais elaborado, que ele é um multímetro. Ele verifica tensão, né? Aí ele também vem com um rabicho aqui, ó. Você conecta bem aqui atrás, aqui, ó. Aí esse rabicho que vem aqui, aí ele vem com uma ponta de prova, né? E aí você pode utilizar. Na hora que você gira ele aqui, ó, ele sai uma pontinha metálica aqui. Aí você colocando essas duas pontas e um resistor aqui, né? Você consegue verificar a resistência elétrica desse resistor, né? Em tensão, ó, tá vendo? Ó, que aparece aqui, ó, um ômega, que ele verifica tensão, ele também verifica continuidade. Quando aparece esse desenho desse diodo aqui, ó, geralmente ele verifica que o diodo você consegue, dependendo do sentido da corrente elétrica, em um sentido ele manda, que inclusive é uma das tarefas de vocês. Em um sentido ele fica circuito fechado e no sentido oposto ele fica como se fosse um circuito aberto, uma chave aberta, vamos dizer assim, né? Inclusive o diodo, aí você pode testar o diodo, né, colocando ele aqui também, né? Para você verificar. Aí geralmente quando ele é um encapsulamento assim, ó, ele é todo preto e aí ele tem uma parte aqui que é um cinza. Se não me falha a memória, tem uma parte diferenciada aqui que é o cinza. Aí justamente a corrente ela flui nesse sentido, ok? E aí no sentido oposto o circuito fica como se fosse circuito aberto. Aí o pessoal utiliza aí para fazer a conversão, né, de tensão alternada, por exemplo, numa fonte, né, de tensão alternada para tensão
contínua, né? Utiliza a configuração em ponte total. Se eu não me engano, acho que a última tarefa de vocês, não, é o fórum, é isso mesmo. É o fórum aí, eu vou discutir com vocês sobre uma fonte, uma fontezinha, né? Então, aí quando ele tem esse símbolo que parece do Wi-Fi, é o teste de continuidade, né? Para saber se um circuito ele está fechado ou não, né? Se eu consigo numa trilha, numa placa aí, por exemplo, né? Aqui, ó, deixa eu ver se é esse. Não, não é esse, não. Esse aqui é o outro modelo aqui, ó. Aí, por exemplo, numa placa aqui, ó, deixa eu pegar essa. Na placa-mãe, né, você pode verificar a questão, né, de continuidade no circuito, para ver se uma trilha foi arrebentada, esse tipo, né? Ou então, numa instalação elétrica, igual ele tá mostrando aqui, né? Deixa eu ver o que mais. Então, ó, tensão, ó, tá DC, né, que é contínua e alternada. Aí, no caso da tensão, você tira esse rabicho e coloca essa sonda aqui, ó, essa parte metálica. Daí ele mostra aqui, né, o valor da tensão desse circuito. Só que aí, nesse caso, independente da fase, ele vai ligar apenas a luz vermelha. Pelo menos, é isso mesmo. Ele vai ligar apenas a luz vermelha. Aí ele funciona apenas como também um detector de tensão. Agora, esse daqui, ó, o design dele é praticamente o mesmo. Aí existe o EZ Alert, né? Aí já está no modelo 2. O modelo 1 ele é mais circular, esse aqui é quadradinho, meio quadrado, né? Aí o EZ Alert 2 ele acende do mesmo jeito que esse daqui, uma luz vermelha, quando ele chega próximo de um cabo, aproveitando essa questão, né, do circuito alternado, né? Não, circuito, não, qualquer circuito, não só o alternado, mas o contínuo. Ele aproveita o quê? O campo eletromagnético que ele emana, tanto de um circuito alternado, que ele é o quê? Ele é pulsante, já de um circuito de tensão e corrente contínua, ele vai ser contínuo. Então, nesse caso aqui, ele é dedicado para tensão alternada. Se eu não me engano, esse modelo, esse daqui eu não conheço. Deixa eu ver o range dele aqui, ver se fala. Ele é Cat 3, 600 volts, então ele é só para baixa tensão. É, e, é, e é tensão alternada. Esse daqui, ele não está mostrando o range aqui, deixa eu ver se. Ah, só ver aqui. Ah, aqui o range, ó. 50 volts alternado, ele fala que o circuito está desligado, então tem que ter cuidado. Tá bem aqui embaixo aqui mostrando, ó. Esse range é o range para ele mostrar que o circuito está energizado aqui, ó. Então ele é alternado. AC, ó, VAC. Esse daqui eu já sei de tanto utilizar ele em laudo, né? A gente tem igual a gente conversou lá na UC de comunicação, né? Você faz uma inspeção visual, né? E uma inspeção por ensaio. Uma das inspeções por ensaio é essa daqui. Eu vou lá no quadro, né? Lá no quadro de distribuição e verifico a sequência de fase. Eu verifico a fase daquele quadro no projeto, né? Às vezes eu chego um cliente, ele não tem projeto para começar, né? Ou seja, ele só tem a instalação aplicada. Aí eu pego um detector desse daqui e vou monitorar, vou mapear, né? Vou dimensionar as fases às quais ele está ligado. É lógico se ele for polifásico. Se for monofásico, é uma só, mas aí tem como
né, eu saber que fase é que ele está acoplado aí, simplesmente fazendo esse teste. Aí ele acende uma luz vermelha, ele não tem sonda, ele é por a distância, né? Então acende a luz vermelha se for fase A, uma luz verde se for fase B, ou seja, tem muita gente que confunde achando, ah, não, acendeu verde quer dizer que é um cabo de terra. Nada a ver. Se é verde, é porque é fase B. Aí, se acender a luz azul, aí tem muitos que confundem. Ah, não, é porque tem um cabo neutro aí. Não. Pode até ser o neutro, mas aí ele vai estar energizado. Aí a luz azul é para dizer que é a fase C. Então a gente pode. Ah, sim, foi não. Ali na explicação anterior do aparelho alicate a perímetro, né? Pegando um exemplo de um forno. O forno ele tem as resistências, as ligações dele, né? E geralmente é dividido por zona, né? Zona 1, zona 2, zona 3. Aí tu pegar, assim, surge assim, por exemplo, uma ordem de manutenção. Ah, a zona 3 não está aquecendo. Tu consegue, daí tu vai no quadro ali, vê a alimentação que alimenta as resistências. Com a alicate de perímetro, tu consegue identificar se existe uma resistência queimada, medindo ali os cabos. No alicate, você consegue ver se tem fluxo de corrente. Isso, por isso aí, porque daí vai ter um valor ali que tu vai medir, por exemplo, a zona 1, zona 2, tu vai medir com a alicate de perímetro, vai dar um valor que está dentro do especificado. Aí tu vai medir a alimentação da zona 3, vai dar um valor bem mais elevado. Ali tu consegue identificar se ela tem uma resistência queimada aberta ou não. Isso, consegue. E aí, né, se estiver queimado, ele provavelmente não vai mostrar nada, né? Aí, por exemplo, tem também para você conseguir identificar as pontas lá, por exemplo, um motor com arquitetura lá de 6 pontas, né? Dá para você conseguir, porque tem um deles, acho que se eu não me engano é o de indução, ele tem um capacitor em série. Daí você, dependendo do valor da impedância que dá lá, né, que vai aparecer como resistência, né, você consegue identificar as pontas caso o motor que você vai dar manutenção, ele não tenha nenhum ID, né, uma identificação ali, te mostrando, né, que é o terminal 1, terminal 2 e por aí vai. Por que eu fiz essa pergunta para você? Porque tu vai dar um exemplo, né? Tu pega ali o exemplo, como eu falei, da zona 1 e zona 2, num conjunto de resistência, no forno. Aí tu vai medir ali, vai dar um número, tá puxando, a corrente tá puxando 20 amperes, um exemplo, né? Aí tu mede da zona 2 também, 22, 21 amperes. Aí tu vai medir na zona 3, dá um valor muito elevado, abaixo. Então ali tu já vai conseguir então fazer a identificação que tem uma resistência aberta. Sim. Consegue. Tá, ok, obrigado, professor. Beleza. Então, pessoal, assim, esse daqui ele é mais caro, né? E aí não dá para ver fase, só dá para ver tensão, né? Resistência, essas coisas, né? E aí geralmente, ó, por exemplo, o mais crítico é esse daqui, ó. Deixa eu tirar daqui. O vatímetro, né? Que é para ver, no caso aí, potência, né? Ele é mais crítico, mas dá para você contornar. Por exemplo, num cliente que eu fiz o projeto, só que estava caindo, né, as proteções. Daí eu suspeitei que o equilíbrio de fase ele não estava aplicado. Professor, o que é isso, equilíbrio de fase? Deixa eu pegar um projeto aqui, que aí fica mais. Só um minutinho. Eu já pego ele pronto aqui. Deixa eu ver, projeto elétrico industrial. Eu vou achar numa UC aqui de projeto elétrico industrial.
Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver. Nossa, eu nem coloquei. Parece que na hora que a gente quer achar. Eu mostrando aqui no projeto fica mais simples. Deixa eu ver. Manutenção elétrica predial. Ah, achei, graças a Deus. Demorando carregar aqui. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Sim, vai perguntando enquanto o AutoCAD roda aqui. Uma fonte, ela é um resistor ou não? Tipo, uma fonte para Olha, transformar de 127 para 50 volts, corrente contínua, digamos não, assim. não, uma fonte, né? O próprio nome já diz, né? Ela é uma fonte, né? Por exemplo, ela vai converter. Vamos pegar a fonte do computador, né? Ela vai pegar o quê? A tensão contínua ou alternada e transformar para contínua, porque o computador, geralmente, a gente vê lá 19 volts, né? Então, ele pega o que tem disponível, né? Que é 220 alternado, transforma em 19 e daí a gente dá uma ideia, né? Peraí, se ele pega 220 volts e transforma em alternado e transforma em 19 contínuo, então quer dizer que ele consome, não é? É mais ou menos esse raciocínio que você tá pensando aí? Esse raciocínio, né? Porque chega de tensão 220 volts, Você né? pensa, ó, chegou 220, isso foi para onde, né? Foi para a toca do coelho, né? Então, Isso aí. assim, ele faz apenas a conversão, né? Geralmente uma fonte, ela tem uma configuração em ponte, em ponte completa que chama. Então, ela transforma, né, a alternada em contínua. Na verdade, não é contínua muita, mas ela é assim, se você for olhar no osciloscópio, a linha vai estar bem fina. Aí você utiliza o capacitor que aí chama, porque ele carrega e descarrega, né? Quando você acopla ele na parte alternada, que recebe os 220, né? Aí ele carrega, só que aí ele descarrega num curto espaço de tempo. Ele não descarrega totalmente. Ele descarrega, aí você, se eu não me engano, você tem que calcular lá acho que é o tal, se eu não me engano, para ele ter um tempo de carregamento muito abaixo do tempo normal dele, né? Do tempo de descarregamento. Aí você chama de gap, esse. Não, ripple, desculpa. Aí você chama de ripple. E daí ele só vai converter, né? Ele pega o 220 e converte para o 19 volts. Ele não consome, igual é a ideia natural que a gente tem, né? Então ele consome, né? Ele jogou para debaixo do tapete, né? O complementar do 220 só trouxe 19, né? Aí você utiliza aquela relação. Eu não sei se o professor já chegou nesse ponto aí, né? Por exemplo, você tem aqui o transformador, que é a fonte, ó, tem na parte dela o transformador, né? Você tem o conversor, ele vai converter para contínua, né? E o que que a fonte vai fazer? Ela tem uma bobina, né? Essa bobina vai ter uma quantidade de voltas aqui, né? De espiras. Desse lado aqui da fonte, né, você vai ter apenas o que? É o transformador na função de autotransformador. Ele vai diminuir. Então, basicamente, aí você tem o primário, que o pessoal chama de 1, Sim, né? não, sim, daí o E o secundário, né? secundário. Isso. Aí, nessa relação, aí, por exemplo, a tensão do primário
é diretamente proporcional à tensão do secundário, que vai ser igual o número de voltas do primário com o número de voltas do secundário. Então, você setando o número de voltas, né, que é espiras, né? Você setando esse número de espira, você consegue fazer ou a elevação de tensão ou abaixamento. Então, o método não é consumo. Ele é o quê? Você não vai consumir. Você vai o quê? Utilizar esse princípio para diminuir a tensão, né? Aí você coloca, né? No primário vai ter os 220 volts e no secundário vai ter os 19, que é o que você quer, né? E daí, com essa relação aqui, ele vai transformar, né, em energia magnética aqui, né, ou densidade de campo magnético, né? E aí vai fazer essa conversão para 19 volts. Só que vai ser 19 volts o quê? 19 volts alternado ainda. Aí depois que entra a configuração em ponte completa, que aí você vai colocar essa fonte, né, para primeiro ela faz o abaixamento ou a elevação de tensão. Depois ela faz o quê? Ela ceifa o circuito, que é o de ponte, o ponte incompleta, né? Que ele transforma o circuito em circuito pulsante. E aí você coloca um capacitor em paralelo, que aí ele vai transformar o circuito pulsante em circuito contínuo. Professor, Ah, pegando a pergunta do colega ali, sobre fonte, né? Então ela vai entrar alternada e vai ser contínua, certo? Isso. Aí, Tá, mas aí aqui nessa fase, nessa que eu desenhei aqui, ele só faz a diminuição de tensão. Aí tá. depois você acopla aqui, né, a configuração em ponte completa e o capacitor para você converter de alternado para contínuo. Tá, e o que seria quando o pessoal, às vezes eu vejo alguns colegas eletricistas falar fonte chaveada. Seria essa que você tá explicando? Sim, sim. A fonte chaveada é esse o chaveamento, né? Ele ocorre nessa conversão. Aí o pessoal utiliza uns capacitores que eles chamam de, né, de maior potência aí, né? Para justamente, né? Aí, por exemplo, a fonte chaveada, você utiliza um capacitor de melhor qualidade para justamente você diminuir. É porque assim, aqui ela chegou alternado, né? Certo. Aqui a onda chegou alternada. Aí na configuração em ponte, é mais ou menos assim, ó. Vou desenhar a continuação aqui. Ver se eu lembro de cabeça aqui. Você Tá, vai mas ter daí, a carga, né? O resistor aqui. Aí você vai fazer uma configuração que é chamada de ponte completa com um diodo aqui, ó. Aí você faz essa configuração aqui, ó. Aí agora você conecta ele ao contrário aqui. Aí você conecta ele aqui ao contrário, né? Nesse sentido aqui, ó, passando pela carga, né? O que você está alimentando, o computador, né? No caso. tá, mas daí, professor, tu vai montar um projeto, enfim, um trabalho na empresa ou em qualquer lugar. Tu vai numa loja, tu vai criar, ó, eu quero uma fonte, alimentação 220 para alimentar 24 volts, 12 volts. Hum, Aí, na hora que tu pode. vai, É uma aplicação, pode ser. que na hora que tu vai numa casa de elétrica, tu vai fazer uma aquisição de uma fonte, o cara vai te pedir, tá? Tu quer o quê? 24, 12, ali tu vai especificar o que tu quer. Uhum, isso. Aí você especifica na utilização da bobina que você vai fazer essa conversão. Aí geralmente o pessoal utiliza já kits, né, padrão. Geralmente, pelo menos que eu vi lá no laboratório de elétrica, né, eles já têm, tipo, parece um Lego, assim, aí você pode montar, né, mas isso ele não é comercial, ele é apenas para didático, né? Aí, para você aplicar, né, como se de uma aplicação
é comercial, aí você vai utilizar alguns padrão, né? Aí por isso que tem lá 24 volts, 12 volts, dependendo, né? Olha aí Aí que já aqui, ó, essa configuração aqui, ó, você conecta aqui, ó, por exemplo, A e B aqui, ó. Aí aqui você só diminuiu, né? Aqui era 220, aqui virou 19. Você coloca essa configuração em ponte completa, porque parte do ciclo ela vai aqui, ó, ela vai nesse sentido aqui, ó. Ela vem nesse sentido aqui. Aí quando ele inverte o sentido, para esse, né, por exemplo, ela vai nessa posição aqui. Aí quando, porque ela é alternada, né, quando ela inverte o sentido, quando ele passa de volta aqui no terminal, ele fica circuito aberto, né? Então ele só vai passar aqui, ó. Aí essa onda aqui, ó, eles falam que ela ceifa, né? Ela vem aqui, ó. Aí ela fica mais ou menos assim, ó. Ela ainda fica, né? Ela não fica alternada. Aí por isso que eu falei que ela fica pulsante, né? Com essa configuração completa aqui, ó. Porque se eu colocar uma configuração ela incompleta, só colocar um ramo aqui, ela vai ficar espaçada aqui, ó. Na hora, ela vai demorar metade do ciclo aqui, ela vai ficar positiva. Eu fazendo essa fusão aqui, eu consigo pegar essas ondas aqui, ó, e colocar uma sincronizada com a outra. Na verdade, ele rebate, né? Ele pega essa parte que passaria aqui, ó, da senoidal, ó, e joga ela para cima. Aí fica desse jeito. Aí você vem para, como se diz, para fechar lá com chave de ouro. Você vem aqui e bota um capacitor em paralelo aqui, ó. Aí você põe, que é a fonte chaveada aqui, ó. Você põe um capacitor em paralelo. Aí o que que vai acontecer? Aí ele vai carregar, né, até um certo ponto. Ele vai carregar total, né? Desculpa, né? A certo ponto não. Ele carrega todo, né? Aí ele vem e descarrega. Só que aí você tem que verificar, eu não lembro de cabeça aqui. Você verifica se eu não me engano é no tal lá do capacitor. Aí ele descarrega até um certo ponto aqui, ó, que eles chamam de ripple. Aí esse ripple aqui, ó, aí ele carrega novamente. Aí depois carrega, né? Descarrega. Aí você verifica, se eu não me engano, acho que é no o cálculo lá do tal, da equação lá de carregamento, que é acho que é uma exponencial, se eu não me engano. Aí vem aqui, ó, e carrega e descarrega de novo. Só que aí vamos supor, um analisador de energia, né, ou um osciloscópio, esse ripple aqui, ele vai estar tão diminuto que aí você vai enxergar no mostrador desse jeito, ó. Ele carrega e aí depois, ó, ele fica contínuo, né? Aí, para você enxergar o ripple aqui, ó, você vai ter que o quê? Aumentar a escala lá no osciloscópio ou no analisador de energia aqui, ó. Aí ele pega, nessa fase aqui, você fez o abaixamento, né? Por isso que o transformador, o nome dele, né? Como se diz lá na física, né? Eles chamam de autotransformador. Ele é um transdutor, ele converte a tensão, né? Energia elétrica em energia magnética, e depois ele pega a parte magnética na outra espira, converte em energia elétrica, né? Só que com essa relação aqui, ele diminui. Aí lembrando que a corrente elétrica tem uma pegadinha do malandro aqui. Aí a corrente elétrica vai ser ao contrário. Sempre aqui, ó, do primário pelo secundário. Você pode até errar lá na hora da equação, se for fazer um exercício, você coloca aqui, ó, secundário pelo primário. Aí sempre você vai mantendo aqui. Se você falou que é do secundário pelo primário, então você vai falar que é do o número de espírito do secundário pelo número de espírito do primário. Você invertendo a lógica, você ainda continua correto aqui. Ô, Aí a professor, corrente é o 2, é o do secundário com a corrente do primário. Aí você inverte a lógica aqui, que senão você erra nos cálculos lá. Sim, pois não. eu queria também tirar uma dúvida sobre isso, dos componentes. Por exemplo, saiu da fonte, né, do secundário,
O Aham. capacitor seria o relé, software start, Não, é um capacitor mesmo. Não, capacitor mesmo. aí, não, aí um relé, é porque tem o relé que, na verdade, né, ele não é apenas um relé, né, mas, assim, ele tem uma quantidade de circuitos nele, um soft starter, por exemplo, né, e daí ele, além dele ser, por exemplo, inversor de frequência, ele também, né, ele tem a lógica dele, né, ele faz o controle, por exemplo, o soft start ele é presetado, mas já o inversor de frequência eu consigo, né, no domínio da frequência, né, aí ele pega e faz o quê? Você controla ali a frequência, daí você consegue controlar o quê? A rotação. Porque se você ligar o motor normalmente, né, por exemplo, depois da partida aí, ele vai funcionar com a frequência padrão, a frequência aí dentro dele, né, lá do soft start ou do inversor de frequência, ele vai ter tiristores, né, que é uma classe aí de transistor. Ele vai ter também, aí tem tem o IGBT, que é o melhor, vamos dizer assim, você consegue a melhor conversão. Aí você tem transistor, você vai ter capacitores, para justamente ele pega, converte para contínuo e depois, por exemplo, o inversor de frequência, né? Ele pega a alimentação direta na rede em alternada, né? Fixa, né? 60 Hz. Aí ele converte, né? Ele usa os transistores lá. Ele converte para contínuo. Depois ele transforma em alternada, só que ele transformando em alternada, ele consegue fazer a variação da frequência. Aí fazendo a variação da frequência, ele consegue o que? Controlar, né, a velocidade do motor, que aí o pessoal chama, né, no domínio da frequência, por exemplo. Aí aqui, ó. Vamos ver o 2 ele fala disso aqui, eu não tô. Vamos ver o exercício 2 aqui, ó, que ainda tem alguns cálculos aí pra gente. Esses outros aqui, ó, é um repeteco da aula anterior, viu? A gente tem que aplicar as técnicas aqui. Mas, como se diz, vamos nesse aqui, ó. Baseando nos conhecimentos, né? Assinale é aquela de certo ou errado, né? Verdadeiro ou falso. Só que ele fala que é uma única alternativa aqui, né? Ó, vamos ver aqui. Que representa o comportamento, né, de capacitores, indutores, quando submetido à corrente alternada. Ó, isso aqui é uma ótima informação aqui, ó. Capacitor e indutor, ele vai ter um comportamento diferente quando eu aplico, né, tensão, né, é lógico, se é corrente alternada, é tensão alternada, né? Quando eu aplico nela, seja lá alternada, ele tem um comportamento. Se eu aplico ela em contínua, o comportamento dele vai ser diferente. A contínua, geralmente, o capacitor, ele carrega e pronto. Ele carrega, chega um nível de tensão, por isso que o apelido dele é fonte de tensão. Você consegue, colocando estrategicamente um capacitor em uma placa, por exemplo, né, em alguma aplicação aí genérica, vamos dizer assim, né? Você consegue, em um ponto que você precisa, em um, em um CI, né, um circuito integrado ali, dedicado, sei lá, um Super I/O, né, de um circuito aí de comando, ou de um circuito de uma placa-mãe, né, você precisa de um valor específico de tensão. Aí o que que eu faço? Eu coloco o capacitor, aí dentro do circuito, vocês concordam que ele é tensão e corrente contínua, né? Aí quando é tensão e corrente contínua, ele carrega e aí, dependendo lá do arranjo que eu faço nesse circuito, ele vai descarregar em um certo momento. Mas na verdade, em tensão contínua, o capacitor ele carrega e pronto, ele fica com aquele valor. Aí ele fisicamente e matematicamente, depois que ele carregou,
você vai encarar ele como se fosse uma fonte, como se eu estivesse ligando ali, né, uma fonte, sei lá, de 24 volts, de 12 volts, dependendo da capacitância que ele tem lá, né? E para o indutor é a mesma coisa, só que o apelido do indutor é fonte de corrente. Aí ele pega a, o campo eletromagnético que vai num de corrente contínua, por exemplo, ele é contínuo, ou seja, ele vai atingir, né, vamos dizer assim, eu tenho aqui um indutor aqui, né? Ele vai atingir uma certa distância, né, um certo densidade de campo magnético, e essa distância, essa densidade de campo magnético, ela não vai mudar no domínio do tempo, com o decorrer de tempo. Ele vai carregar e daí, se eu preciso de um valor de corrente, é, por exemplo, um valor de corrente alto, mesmo em uma aplicação dentro de um circuito em que as correntes geralmente são da ordem de miliamperes, por exemplo, miliamperes, às vezes, dependendo da aplicação, até micro, mas é mais ou menos da ordem de miliamperes. Aí eu preciso, né, por exemplo, vamos pegar uma lâmpada aí fluorescente, né? Eu preciso de um valor de corrente, né, na parte lá contínua, só que um valor alto. Mas como é que eu vou conseguir esse valor alto? Sendo que geralmente, né, no circuito, em geral, né, eles são da ordem de grandeza de miliamperes, ou seja, uma corrente dividida por 1000, né? Então, eu vou utilizar o indutor como fonte de corrente. Você vai amplificar aqui a quantidade de voltas, vão ser muitas voltas, e daí você vai conseguir uma autoindução de corrente elétrica. É por isso que ele é chamado de, né, de fonte de corrente aí. Aí essa autoindução ela vai aumentar o valor. É como se fosse um isqueiro ali, vamos dizer assim, né? Você tem ali, né? Você ateou, sei lá, álcool, algum combustível ali, e você está querendo que pegue fogo ali, né? Você só dá aquela faísca, né? Com isqueiro ou com fósforo, o indutor, né? Aqui, né? Em tensão, né? E corrente contínua, né? Ele vai funcionar do mesmo jeito, ele vai dar aquela fagulha, né, aquela corrente alta num curto espaço de tempo, no espaço que ele vai descarregar, mas é o necessário para o circuito funcionar. No caso, né, numa uma lâmpada fluorescente aí, né, que tem um gás nobre, em que ele não é, como se diz, ele não é reativo em nenhum nível, né? Eu preciso de um alto nível de energia para eu provocar uma reação nele. Beleza, então a chave aqui, ó, corrente alternada. Ó. Capacitância é a propriedade de um dispositivo elétrico ou de um circuito em se opor à variação de corrente. Tá ok. Ou seja, a passagem de uma corrente alternada, né? É igual o professor explicou lá, né? Capacitor basicamente são placas ou terminais, né? Dependendo aí do design dele. Tem uns que ele é um enrolamento, ele parece um rocambole, né? Essas placas, né? Num rolamento cilíndrico. Então, ó, ele vai se opor à variação de corrente, por quê? Porque não vai passar corrente nenhuma. Aí você vai colocar o quê? Um dielétrico, né? Um elemento dielétrico ou um elemento isolante aqui, ó. Esse elemento isolante, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o processo de eletrização, como ele está em contato aqui, né? Ele vai fazer o processo de eletrização com o elétron, com o material isolante aqui, né? De eletrização por contato. E, por sua vez, o material dielétrico aqui, ele vai fazer o processo de eletrização por indução, né? Ele vai induzir os elétrons lá, né, no material dielétrico aqui, apesar dele ser isolante, né? Ele vai fazer a indução, vai fazer com que esses elétrons ali, eles se espalhem, apesar dele estar estabilizado, ou seja, eu não tenho elétrons livres propriamente dito, ele vai forçar, ele vai induzir esses elétrons a se separarem, que aí o pessoal chama de carregamento, né? Até essa rigidez dielétrica ser quebrada e ele conseguir o quê? Conseguir ser descarregado, que é diminuir
diminuir a tensão dele aí, ó. Então ele se opõe à variação de corrente, porque justamente não vai fluir corrente nele aqui, ó. Essa é a chave aqui. Então, corrente alternada. Essa aqui tá ok. Ó, o indutor tem como propriedade básica a oposição que manifesta a variação de tensão. Não, isso aqui tá certo. O indutor, ele vai passar a corrente elétrica. Às vezes a gente enxerga ali, né? Vê um indutor aí, é, os fios deles, né? É como se diz, tocando, né? Ou seja, mecanicamente acoplado com outro, né? A outra volta aqui, né? Se eu não tivesse um material isolante, uma resina aqui, o que que aconteceria? A corrente simplesmente ela fluiria direto aqui, ó. E aconteceria o fenômeno que a gente sabe, né? Se eu pegar uma fonte aqui, ó, tem uma fonte de energia. Aí eu simplesmente pego o positivo, conecto com o negativo, ou a fase eu conecto com o neutro. Vai haver o processo de corrente, né, que o pessoal chama de corrente CC, ou corrente de curto-circuito. Eu não vou ter oposição à passagem dos elétrons. O condutor, literalmente, ele vai o quê? Ele vai conduzir os elétrons aqui e não vai ter nenhum elemento para ele se dissipar, tipo um resistor, ou tipo um capacitor aí, ou tipo um indutor. Então ele simplesmente vai vir aqui e essa energia toda ela vai ser consumida no próprio condutor aqui. É por isso que ele derrete, por isso que o efeito Joule, né, o aquecimento vai ocorrer aqui, né? É como se eu pegasse uma estrada aqui, ó, colocasse, sei lá, 1000 carros a toda velocidade e nessa mesma estrada aqui eu colocasse outros 1000 aqui, ó, para eles passarem sem ter pista, né, para passar quem está vindo do sentido anti-horário passar de um lado e quem está indo do sentido horário passar do outro, não. Eles vão simplesmente se chocar. Eu não vou ter oposição a essa passagem de elétrico. Eu não vou ter o quê? Eu não vou ter um caminho alternativo ou um equipamento para ele ser dissipado. Aí já o indutor, o que que vai acontecer? A gente sabe que tem, né, o efeito normal de uma corrente elétrica no indutor, né? Que é o quê? Ou em um cabo, né? Que é emitir um campo eletromagnético, uma densidade de campo que é proporcional à tensão que ele está ligado aqui, né? Aí tem a questão do vetor força, mas do vetor força é ideal a gente falar quando a gente estiver falando de princípio de funcionamento de motores. Mas eu sei que lá no SCORM tem isso. Mas a princípio aqui a gente tá analisando aqui só o efeito do campo eletromagnético aqui, né? Então, quando eu coloco uma carga aqui, ó, aí essa carga, né, essa carga ela vai dissipar a energia, ela vai fazer oposição à passagem de elétrons. Então, eles vão fluir aqui, é como se eu tivesse ali uma guarita ali, né, sei lá, opa, peraí, vocês não podem passar aqui não, vocês vão ter que primeiro, né, diminuir a velocidade, pagar pedágio, vamos dizer assim, que aí ele vai consumir energia. Agora, quando eu pego esse mesmo condutor, faço um enrolamento, aplico. Tem alguns indutores que o pessoal aplica papel mesmo, literalmente, aqui, ó. Coloca ele envolto em papel aqui, ou seja, aplica um material isolante. Aí o que que vai acontecer? O elétron que vai estar passando aqui, ele não vai passar direto nas voltas aqui da espira, aqui, ó. Ele não vai passar direto aqui. Ele vai dar a volta literalmente aqui, ó, porque eu tenho um material isolante revestindo a primeira volta da bobina e por sua vez eu tenho um material isolante, ou seja, mecanicamente eles vão estar o quê? Encostados aqui, eles vão estar juntos. Só que eu vou ter uma superfície isolante aqui, evitando com que a corrente elétrica faça o quê? Ela faça um desvio no próprio condutor. Eu não vou forçar ela a dar a volta. Então ela vai dando volta aqui, o campo eletromagnético aqui, ele vai se ampliando aqui, ó,
ele amplia na primeira volta, na segunda, na terceira aqui, ele, né, vai havendo um fenômeno de autoindução. A indução do campo eletromagnético na primeira volta, na segunda, na terceira, e assim por diante, né, na quantidade de voltas que ela tem. Inclusive tem tem a esfera de Van de Graaff, que eu mostrei lá na primeira aula, tem a bobina de Tesla, né? Que ela tem, se eu não me engano, tem mais de 3.000 voltas, né? Então ela faz o quê? Ela pega esse campo eletromagnético, né? Ela, ela acumula energia, né? Eletromagnética, vamos dizer assim, né? O campo eletromagnético ele vai ampliando aqui, né? Então tem como propriedade básica, né? A oposição que se manifesta a variação de tensão, né? Então não vai haver uma variação de tensão, e sim um carregamento aqui, ele vai ampliar no sentido de aumentar a corrente. Por isso que o apelido dele, né, nos cursos aí, é fonte de corrente. Apesar de que na teoria fala que é a variação de tensão, né? Basicamente ele está querendo dizer que a tensão ela não vai mudar, ela vai continuar a mesma, ele só vai ampliar a autoindução nele mesmo, né? O fenômeno de autoindução, e aí ele não varia a tensão, mas ele o quê? Amplifica, aumenta o valor de corrente. Bom, os capacitores são elementos bastante comuns em circuitos retificadores, é verdade. A retificação é isso aqui, ó. Aí tem retificação igual essa que eu mostrei aqui, né? Em ponte completa, tem a retificação em ponte incompleta, né? Que aí ele faz esse espaço aqui, né? Ele vai aqui, ó, ele vem. Aí dá esse tempo aqui, ó. Aqui o circuito morre, né? Não tem condução. Aí depois, passado esse tempo aqui, ele vai ter condução novamente, só a parte positiva aqui. Aí ele fica nulo e positivo aqui, ó. O ponte incompleta. E aí já o ponte completo é esse, ó. Ele vai rebater a parte negativa, ele rebate aqui, ó, em retificadores, dando sua capacidade de estabilizar as oscilações em função do tempo do campo eletromagnético produzido por ele, né? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai carregar, né? E descarregar, dependendo da capacitância que eu tenho, né? E da formulação do cálculo que eu faço. Isso daqui tá ok. Capacitores e indutores são elementos que armazenam energia em forma de campo magnético, né? E tensão elétrica, respectivamente. Campo magnético e tensão. Esse aqui, não sei não. Vamos ver a E aqui. Indutores armazenam energia na forma de campo magnético, normalmente combinando o efeito de vários loops de corrente elétrica. Não, não é loop de corrente elétrica, é loop de campo magnético, viu? Apesar da corrente elétrica, ela vai dando uma volta ali, né? Pessoal, acho que essa D, só dar uma olhada aqui para não perder o. É isso mesmo. Apesar disso aqui tá com a cara de certo aqui, ó, mas tá invertida a ordem aqui, ó. O capacitor, né, é na forma de tensão elétrica e o indutor na forma de campo magnético. Então essa daqui é errada. O indutor ele não armazena na forma, o indutor em si é porque eu preciso de uma armadura. A armadura é que vai armazenar. Agora eu lembrei aqui, ó. A armadura é que vai armazenar o campo magnético. Esse elemento aqui, ó, porque o indutor sozinho, ele não armazena campo magnético.
ele armazena o quê? Corrente. Isso mesmo, tá certo. Aí, quando eu monto um transformador, aí isso aqui é chamado de acoplamento magnético. Eu tenho a parte elétrica aqui, né? Que eu estou literalmente aplicando aqui a fase, né? Aí é lógico, né? Se eu tenho a fase A, a fase B, aí eu vou ter ela, né? Ela em menor quantidade aqui, né? Por exemplo, eu teria os enrolamentos aqui, ó, numa construção simples, né? Aí eu teria o enrolamento da fase A, né? Depois enrolamento da fase B. Nossa, peguei uma caneta que horrível. E assim por diante, né? Da A, da B aqui são os terminais aqui, ó. Isso aqui tava quase correto. Vamos lá nesse 3 aqui, ó. Já tá chegando perto aqui. Vocês querem que eu... Esse daqui, algum de vocês aí estão com dúvida nele? Ao 3 aqui, ó. Circuitos, né, a seguir, né? Ou seja, do 3 até o último, que eu não lembro aqui o número. Deixa eu ver. Ó, isso daqui é segunda lei de Ohm, tá com cara de segunda aqui. Professor, Sim, pois não. É eu basicamente entrei um análise pouco de circuito. Sim, ó. atrasado na aula. Essas atividades que o senhor está aí ajudando a corrigir aí, é da nossa atividade ou é uma aleatória aí que o senhor está Na de pegando como exemplo? vocês. Na de vocês. É da atividade essa pergunta aí, essa que o senhor marcou Isso, agora é aí? essa aqui, ó. É a atividade 5 da SAP 1 aqui, ó. Ah, tá. Ainda não abri essa aí, eu acho. Eu até tava marcando agora há pouco, eu tava fazendo aquela. Nem sei se era pra fazer a recuperação ali. Eu fiz ali aquele questionáriozinho. Era pra fazer? Recuperação, ele tá visível para você lá? Tá visível? Até Vai. Pra mim peguei, também marquei tá. ali. Eu É, e se fiz. recuperação não há necessidade, não, a não ser que você não tenha nota. Estoy Eu muy peguei, loco. Lá. peguei Oi? e fiz. Era um Ah, não, questionáriozinho, mas questão. não, é aquela história, né? Assim, ok, bom que você fez aí, né? Mas assim, o A bom é você atividade fazer aí. o quanto mais exercício você fizer, melhor, né? Que aí você vai internalizando a teoria. Não, mas tá bom só pra saber se era da Aham. atividade Então, nossa. esse daqui, gente, ó, não de boa. Ó, esse Valeu. daqui, ó, lembra o que eu falei lá na aula passada? Vocês têm que começar com o método, né, esse aqui de resolução, né? Qual que seria a primeira etapa aqui? Eu achar, né, a resistência equivalente para eu começar o quê? Fazer análise desse circuito. Aí, ó. Circuitos a seguir, né, todos, creio eu, né, que até o último aqui, ó, são conhecidos como circuito misto, né? A gente tem parte paralelo, parte em série, ó, e possui resistor ligado em série em paralelo em um mesmo circuito. Sabendo disso, calcule a resistência equivalente. Ah, não, então isso aqui é só resistência equivalente. Então, eu vou fazer só um lembrete aqui com vocês aqui. Aqui seria o quê? O produto pela soma, né? Então, R é Q1, né? Aí Só. seria o... Ah, Ah, professor, desculpe oi. atrapalhar. Sim, pois não? Eu tava olhando no YouTube, assim, também, procurei Sim. pesquisa a mais, né? Tipo, eu vi que não tem uma forma certa para resolver esse circuito, né? Não tem Não, uma. você tá certo. Não Não, tem um tem, método. ó, tem... eu vou te falar, circuito simples, né? Já pegando esse gancho aí, circuito simples, tem né, a lei de Kirchhoff, tem as leis dos nós aqui, que você encontra material muito bom. Mas, Sim. assim, circuito simples, o ideal é você utilizar esse método aqui, né? Você dividindo o problema em menores aqui, né? E finalizando, fechando ele aqui até você fazer a solução. Inclusive, ele só pede o equivalente aqui, o geral. Sim.
Eu tô te perguntando porque assim, porque foi nos ensinado, tipo, vir sempre do mais distante da fonte pro Isso. É isso início, né? mesmo. Que é o Isso básico. mesmo. Só Foi o que daí, termo que eu usei aqui de fora, né? daí eu vi um Realmente, é o mais externo para o interno aqui, ó. mais avançado que os caras já começam do meio ali, né? É porque. Não, e tem gente que, assim, é meio doida. Ah, a gente pegava lá no segundo grau mesmo, a gente falava assim: não, o cara tá no nível psicopata. Eu tinha um colega lá que ele gostava de fazer uma fórmula geral para resolver isso aqui tudo. Isso aqui vai ficar um monstro do Lago Ness, se você for colocar, tipo assim, ó, resistência equivalente Tá total, né? E tudo, né? aí, provavelmente, e na época a gente resolvia tudo na mão mesmo, né? Não, o professor nem deixava utilizar aquelas calculadorazinhas do I99, né? Muito menos utilizar uma calculadora científica. Eu, na Ô, verdade, fui professor, aprender a utilizar só na faculdade. eu achei, para mim, assim, o que eu achei mais fácil, que eu consegui pegar mais é eliminando o final, né? Tipo, começando pelo final e reduzindo, né? Do Isso. paralelo. Eu achei mais fácil, assim, menos complicado, entendeu? Só que Essa daqui, ó, vira o produto, né? O R3 pelo R4, ó, dividido pela soma. Não, mas é isso mesmo, é aqui, ó, você vai quebrando ele aqui em menor, aí você acha o RQ1, né? Aí o RQ1, você vai somar ele, ó, mais o R7. Hein, professor, mas uma última Sim. pergunta. Tipo, eu fazendo do meio ou eu vindo de trás do final, vai dar diferença de valor ou vai dar o mesmo ali? Olha, tem que dar o mesmo. Dá para você utilizar né, porque tem umas regras aí, ó, que você vai contando, né? Você vai fechando o ciclo aqui e aí ele tem que dar zero. O problema é o quê? O problema é que eu só sei o quê? A tensão da fonte. Eu Uhum. não sei a tensão desse resistor e muito menos desses outros aqui, ó. Ah, não. Esse daqui, ó, por ele estar, porque se a gente for olhar só o V2 com R1, a gente pensaria, não, os dois estão em paralelo, mas não, ele não está em paralelo. Ele está em série com R6 aqui, então ele não vai ter a tensão de 100 volts. Aí você cai o quê? Como se diz, no loop infinito ali. Você fica, né? Sim. Eu preciso da tensão desse, eu preciso, né? Aí eu vou setar o sentido da corrente aqui, aí você começa a pirar o cabeção, você começa a ficar doido. Aí o método mesmo, aí você tem que ir quebrando aqui, diminuindo. Alguém já fez esse daí, ó, já fazendo um spoiler aqui, ó. Esse dá, deixa eu olhar aqui na minha cola aqui. Vai dar 90,80, não, 90. 90? 93,89 Isso, eu fiz esse aí, eu acho. ohms. Isso dá 90 e pouco agora, mas eu já fiz. Isso. Fazendo spoiler, aí você vai fazendo assim, né? Aí acha o 2 que está em série com esse aqui, ó. Ou não, o 1, quer dizer, né? Eu chamei de 1 aqui, ó. Ele vai estar em série com, que aí é só soma algébrica, aí você vai achar o 2. Aí esse 2, ele vai estar em paralelo. O bom é vocês gastar, como se diz, tempo e papel aí, né? É vocês ir redesenhando o circuito, igual eu fiz na aula passada, né? Você ir redesenhando ele. Aí você coloca, ó, aí esse aqui é o original, né? E desenho um. Você ir redesenhando ele, que aí vocês conseguem internalizar o método aí, né? Professor, Sim, deixa eu pois fazer não. uma pergunta que nem. Ali tu vai ter a malha, tu vai desmanchando ela, né? Aham. Tá, aí tu vai pegar o L3, o L4, tu vai multiplicar e depois fazer uma Isso. soma. E depois tu Aham. divide o resultado, né? Beleza. Aham. Tá. Aí depois tu vai pegar o resultado, daí tu vai botar por exemplo, assim, o LA, Isso. tá? O LA ali. Igual eu fiz aqui, ó, R1, ó, mais. Aí, se você for redesenhar aqui, né?
Vamos só pegar esse ponto aqui, ó, R2, né? Aí o R7. Tá. Aí tu vai pegar o resultado do R3 e o R4, depois tu vai fazer um cálculo com o R7. Isso. Olha, Tá. tá vendo? Ó, quando eu reduzi o circuito, achei o equivalente que eu chamei de 1 aqui, ó. Tá. Aí vocês estão vendo que ele ficou em série o equivalente com o R7, ó, com o que está aqui em cima, ó. Aí Tá. você faz a soma algébrica aqui, ó. Tá, beleza. Tu resolveu isso aí, tu achou o valor da resistência ali. Aham. Aí tu vai desmanchar a outra parte, tu vai pegar o R2 e o R1, tu vai fazer o mesmo processo. Isso. Aí, por exemplo, chamei ele de REC 2, né? Isso. Aí faz o mesmo processo, né? Aí, Aqui é R2, né? R1, Aí ele, R2. aí ele vai ficar em paralelo com esse novo que eu achei aqui, ó. Que foi o Aí, resultado da soma do 1 com 7 aqui, o REC 2. Aí tá. o REC 2, ele é a mesma formulação, em paralelo aqui, ó. Daí tu vai pegar o R6. Isso, que aí fica, ó, R2 vezes REC 2, né? Dividido pela soma dos dois. Aí o que pode pegar é na hora de fazer os cálculos, né? Na hora de fazer os cálculos, eu gosto sempre de usar essa daqui, ó, que eu consigo achar o resultado mais rápido aqui do que fazer na. Deixa eu ligar ela aqui. Não, acho que ela tá na Vinacal, que é aquela Acácio, né? Aquela que a gente compra aí nos camelódromos da vida, até no Fujioka, se eu não me engano, eles vendem aqui. Tá, mas então o processo, a forma de tu resolver é essa forma aí. Isso, vou quebrando ele até eu chegar, né, no circuito final aqui, aqui vai ter a fonte V2, né? A V2 de 100 volt, né? Que aí você vai chegar no menor resistor, sei lá, vamos supor que ele é o REC 2, não, REC 10. Aí você vai chegar nessa forma final, que aí, ó, que aí vai dar, olhando aqui na minha cola, vai dar 93,89. Tá, daí depois tu tem que desmanchar mais ali, a R5 e R8, né? Isso, ó. Vai ter mais uma ali embaixo. Cadê o 5? É igual esse daqui, ó. Por exemplo, na hora, vamos supor que eu só tenho o R1, por exemplo, né? O R5 e o R8, você soma eles, né? Eles estão os dois aqui juntos, eles estão em série. Aí o resultado do R5 com o R8, eu faço o produto pela soma com o R9. Que aí vai gerar o quê? Um resistor aqui, ó. Que ele vai Sim. estar em série com o último, né? Então, Com R1. Então, como esse outro que está em série, tudo que tiver em série, tu soma. Aham. E tudo que tiver em paralelo, né, com os. Que muitos livros de física, se eu não me engano, acho que no material aqui, aí coloca, né? Terminais de mesmo nome, né? Por exemplo, finalizou isso aqui que eu chamei de REC 2, né? Eles vão estar em terminais do mesmo nome. Ao mesmo tempo, o R2 e o REC 2, eles estão conectados com o terminal A, com o nó A e com o nó B, né? Então, quer dizer que os dois estão em paralelo. Aí eu assisti alguns vídeos aí do professor de YouTube e tal, me corrija se eu estiver errado. Na forma de paralelo, que é divisão, né? Tu vai dividir porque na fonte ali é 100 volts ali, né? É. Atenção, Até que nesse daqui você não vai precisar nem fazer o cálculo, vamos dizer, da corrente total, que o que ele pede mesmo é só a resistência equivalente mesmo, nesse caso aqui. Mas se eu fosse achar a corrente, né, aí eu teria que chegar nesse resistor final para ir, porque esse resistor que representa todos aqui, né, nessa configuração mista, ele vai estar em paralelo com a fonte, com a V2, né? Ou seja, quando ele está em paralelo, eu posso dizer que ele tem a tensão dele aplicada nos terminais é o quê? 100 volts. Aí que eu consigo achar a potência, né? Achar a potência, achar, né, a corrente que flui no circuito.
E aí depois eu consigo fazer a decomposição nos outros circuitos aqui, né? Nas outras... Sim. Então tá, não, entendi. Que daí tu pega, então, tudo que é série, tu é um somatório. É, Tem a- soma. E tudo que é E a, paralelo, eu utilizo essa fórmula padrão, né? Que é o produto, o resultado do produto dividido pelo resultado da soma dos que aí, estão em paralelo. É sim, tu, isso. tu faz um valor é multiplicado e o outro valor é somado, e depois tu divide os dois valores. Aham, isso mesmo. Certo. Igual esse aqui, ó. Esse Sim. já deu aqui na hora aqui, pessoal. Vou só finalizar. Vou fazer a análise rápida desse aqui, ó. Esses dois estão em série, ó. Você pega esses dois, esses estão em série. Ô, professor, Esses aqui, ó, eu esses tenho, dois juntos eu tenho aqui, uma ó, estão em dúvida. série também. Sim, pode falando aí. Assim, ó, nessa questão aí do REC total aí, Do B ou do A? não, do total eu aprendi Ah, já sim, entendi. beleza. Ah, entendi. A minha dificuldade até, eu estava estudando, até chegou, acho que quinta-feira que eu consegui estudar, que é aqui na minha região da enchente, entendeu? Eita. A minha dificuldade é na parte de saber a tensão de cada resistor. Daí passa, por exemplo, no começo continuou com a mesma tensão, É, passou. E a corrente também, né, de cada resistor. Essa é a minha dificuldade. não, mas é por isso que você tem que fazer a resistência equivalente total do circuito, porque aí o resultado, o total, ele vai estar em paralelo com a fonte. Aí é daí que você consegue descobrir a corrente que vai passando. Mas aí, para, né, para eu descobrir as correntes nos outros nós aqui, né, eu vou ter que, aí, por exemplo, decompondo essa daqui, né, na final aqui, que dá 12 volts, né, aí eu consigo, né, com a queda de tensão, né, o cálculo de queda de tensão, eu consigo achar a corrente em cada um desses. Deixa eu ver se esse está pedindo, ele está pedindo só resistência equivalente, deixa eu ver se tem algum aqui. O 5 é de consumo elétrico, quilowatt-hora. O que eu posso fazer, pessoal? Como esse aqui, esses são relativamente, né? Não estou dizendo que são facinho. Eu posso fazer um vídeo pequeno aqui, ó, finalizando esses cálculos aqui, porque aí na próxima ou na próxima C, no próximo terça-feira, eu já faço os outros exercícios que eu preciso, pelo menos, acredito que umas 2 aulas, para a gente revisar a teoria na parte de impedâncias, né? A gente achar impedância, potência ativa, potência reativa. Eu vou até pegar um outro material aqui, que aí a gente, junto com esse material, soluciona os exercícios. Você entendeu? Eu posto as soluções, né? A solução aqui, passo a passo aqui, ó, desses aqui, né, para Pior que assim fica finalizar. bom daí de E fazer. na Fica bom próxima daí. aula eu já entro já na outra, que é essa aqui, ó. Atividade 1, né? Atividade 2 do SAP 2, né? E o fórum. Dando tempo, né? A gente entra no fórum aqui. Porque essa 1 e a 2 aqui, se não me falha a memória, é relacionada aos circuitos, né? Que tem indutor, né? Capacitor aqui, o RLC, né? Que o professor, inclusive, acho que todas as turmas vocês já fizeram já aula desse assunto aí, beleza? Aí eu posso fazer assim, eu pego, né, gravo essa parte aqui, ó, fazendo o passo a passo aqui, diminuindo o circuito cada vez mais, né, para vocês entenderem, deixo ele na forma de postagem, né, aí já na próxima aula a gente já entra aqui, ó, na atividade 1 SAP 2, atividade 2 SAP 2, e dando tempo no fórum aqui de discussão. Até nessa aula aqui, querendo ou não, a gente acabou discutindo, se eu não me engano, alguns conceitos que tá lá no fórum lá. Mas gente, como se diz, eu vou dissecar essa parte aí da pergunta que tá lá no fórum, lá. Tá bom? Tá bom, professor. Tá, mas já viu, professor?
Sim. Já aproveita que tu já começou aquela ali, já dá uma Não, luz é ali pra porque nós. não, é porque já deu o horário agora aqui, e como se diz, eu já tenho uma UC agora, uma aula aqui, falta uns 10 minutinhos mais ou menos. E aí já deu o nosso horário aqui, tá bom? Porque aí eu teria que ir na outra terça-feira já finalizar isso aqui, né? Então o que eu faço? Eu gravo essa finalização e posto na sala de Tá vocês, tá ótimo. bom? Tá ótimo. Beleza? Beleza. Tá, Sim, pessoal. estou muito louco. Lá, 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 lá. Ei, Gustavo. Obrigada. Então tá, pessoal. Fiquem com Deus, né? E até a Feito, nossa uma boa próxima noite. aula. E Boa eu vou noite. postar isso.